Ih, rapaz, olha só. Tem assunto que quando aparece isolado, parece pequeno, mas quando você começa a juntar as peças, percebe que não é um episódio solto, é um movimento. E é exatamente isso que está acontecendo agora no escândalo do INSS. Nos últimos dias, uma sequência de reportagens começa a desenhar um quadro que vai além de operadores, atravessadores e esquemas periféricos. Um quadro que começa a tocar em nomes. E quando nomes entram em cena, a história muda de patamar. Nós somos o Atual News. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, se inscreva no nosso canal. Olha só isso aqui. Segundo uma reportagem do Metrópolis, um ex-funcionário do chamado Careca do INSS fez um relato bastante detalhado à investigação. Ele afirma que Antônio falava abertamente sobre o filho do presidente, e não era algo genérico. Segundo esse relato, ele dizia filho, mostrava a mão com 4 dedos e falava o nome Fábio Lula da Silva repetidas vezes em reuniões com parceiros e fornecedores. Para um segundo aqui. Isso não é figura de linguagem, isso é gesto, é código, é uma forma de deixar claro de quem se está falando sem precisar explicar muito. Em ambientes onde influência vale mais do que papel timbrado, esse tipo de sinal não é aleatório, é comunicação direta, é demonstração de proximidade, é, no mínimo, tentativa de gerar confiança. E ninguém repete um gesto desses em reunião de diretoria se achar que ele não comunica poder nenhum. Esse detalhe muda bastante a história, porque deixa claro que não era um comentário solto, era uma referência consciente, reiterada, quase performática. Agora, alguém pode argumentar, usar o nome de alguém não significa que essa pessoa saiba ou participe. É verdade, e se fosse só isso, talvez a história parasse aqui. Mas não para, porque logo depois surge outra movimentação importante. A CPMI do INSS começa a discutir a quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha e de pessoas próximas. E aqui é importante esclarecer uma coisa. Quebra de sigilo não é espetáculo político, não é discurso, é ferramenta técnica. Ela só entra em cena quando investigadores entendem que há fluxos financeiros, relações ou movimentações que precisam ser esclarecidas. E isso acontece dentro de um escândalo que, desde o começo, não gira em torno de um único contrato. Ele gira em torno de intermediação, acesso, relações pessoais. Quem abre portas para quem? Pouco depois, esse debate avança. O relator da CPMI formaliza o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal. Aqui, a investigação muda de estágio. Não é mais conversa de bastidor, não é mais hipótese, é pedido protocolado, com assinatura. E é justamente nesse ponto que o clima começa a pesar. Porque enquanto no Congresso o assunto avança, surge um outro dado que chama muita atenção. O denunciante do esquema afirma que depois de colaborar com as investigações, passou a se sentir desprotegido. Segundo o próprio relato, ele passou a viver um verdadeiro inferno. Isso não é detalhe emocional, isso é dado institucional. Estamos falando de alguém que diz ter ajudado o Estado, entregado informações, colaborado com a apuração e que depois disso passou a conviver com medo, pressão e a sensação de ter sido deixado à própria sorte. E esse relato não surge do nada. Desde o início do escândalo do INSS, já existiam queixas sobre investigações fragmentadas, ritmo irregular e dificuldade de aprofundamento. Isso já era parte do pano de fundo. Mas quando um denunciante afirma que o ambiente muda depois que certos nomes entram no radar, isso deixa de ser ruído, vira alerta. Aqui vale uma pausa. Em grandes escândalos, a investigação quase sempre começa. O que nem sempre acontece é ela ir até onde precisa ir. Vamos organizar apenas os fatos que apareceram nas reportagens. Uma testemunha descreve o uso reiterado de um nome com gesto e código. A CPMI discute a quebra de sigilo. O relator formaliza o pedido. E o denunciante afirma que, após colaborar, passou a viver sob pressão e sem proteção. Nada disso é opinião. São fatos colocados em sequência. A partir daqui, a pergunta é simples e inevitável. Essa investigação vai avançar até esclarecer tudo o que precisa ser esclarecido ou vai parar exatamente onde os nomes começam a pesar? Agora eu quero ouvir você. Escreve aqui nos comentários quais outros assuntos você acha que o Atual News precisa organizar e investigar nos próximos vídeos. Curte, compartilha e segue o Atual News, porque quando os fatos são colocados em ordem, eles falam por conta própria.